Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. Carlos Alcaraz teve vida dura, precisou suar muito para vencer Karen Khachanov, mas conseguiu derrotar o tenista russo por 2 sets a 1. E assim, esse é o típico jogo que a gente vê aquele negócio, né, do Alcaraz que quando tá jogando muito bem, parece que o adversário não tem chance nenhuma, mas tem um momento do jogo que o Alcaraz começa a jogar mal, né? Ele tem os altos e baixos assim, tão absurdamente assim, separados em termos de nível, né? E acontece tudo no mesmo jogo, no estalar de dedos, né? Isso porque eu acho até o comentário da Teliana interessante, né? O Alcaraz ele se recusa a simplificar o jogo nos momentos de dificuldade, né? Pelo contrário, eu acho que ele vai para algo ainda mais difícil na hora que ele tá sofrendo um pouco no jogo, quando o Khachanov começa a machucar mais com forte, começa a ganhar mais pontos. Aí o Alcaraz tenta forçar uma curta fora de tempo, ele tenta ir para uma definição fora de tempo. Isso no final é complicar, às vezes, o que você precisa no final é tentar recuperar um pouco assim, o tempo de bola, né? Vai passando a bola para outro lado, vai pouco a pouco tentando achar o limite. O Djokovic sempre foi um mestre nessa arte, né? De nos momentos difíceis manter-se no jogo, manter-se no ponto e pouco a pouco ir recuperando a confiança, né? E o Alcaraz esses altos e baixos, né? E a maneira que ele lida com o jogo e pode no final das contas fazer o que aconteceu no primeiro set, em que o Khachanov abre 3-1 e ele recupera, faz 5 games seguidos e vence 6-3, ou fazer como foi no segundo set, onde ele tem uma quebra à frente. Aí ele toma de volta os games em sequência, né? O Khachanov vai lá e vira parcial para ele, né? Consegue 2 quebras em sequência. Então, assim, é uma coisa impressionante o quanto que ele oscila nesse aspecto, mas a verdade é que é um talento absurdo, porque no final conseguiu achar a solução e ele se torna hoje o tenista mais jovem a alcançar as quartas de final de todos os grandes Masters, de todos os Masters 1000 e de todos os grandes torneios, eu acredito. Não sei se o Djokovic fez mais cedo contando os grandes lãs, sei lá, mas a verdade é que, assim, ele se junta a um pelotão de bastante respeito, né? Inclusive, sabe quem tá nesse pelotão? De chegar às quartas de final de todos os grandes lãs e todos os Masters 1000? Andrei Rublev, né? Tipo, você vê o que eu falo, né? Como ele era um cara consistente. O Rublev fez quartas de final de todos os Masters 1000, né? E olha como é que o cara tá hoje. Mas o Alcaraz, ele se junta a um panteão que, dos jogadores em atividade até agora, eu acredito que tá o Daniil Medvedev por exemplo, o Djokovic com certeza, porque já ganhou todos, né? Acho que Marin Cilic também tá. Então, assim, muito respeito, né, pro Alcaraz. Isso mostra o que a gente fala, né, do cara ser um talento único, né? Mas pra mim, assim, o Alcaraz, eu já falei isso aqui. Eu acho que o melhor tênis dele tá até superior ao Sinner, mas essas osciladas é o que acaba pegando muito, né? Eu acredito que o Jannik Sinner, eu acho que ele ainda teme demais o Alcaraz em alguns momentos. É um dos motivos pela temporada passada. Tipo assim, não é que ele vai enfrentar o Alcaraz e virar uma máquina de erros não forçados, né? Então, eu acredito assim que se ele jogasse às vezes um pouco mais simples, né, um pouco mais dentro da quadra no aspecto de assim, jogar o jogo assim dele mesmo, né, e ver o que acontece, né, sem forçar demais, talvez ele teria mais sucesso em incomodar o Alcaraz que no final ele, com um jogo que às vezes do Sinner é errático demais, não tira tanto o espanhol da zona de conforto. Eu acho que esse jogo, inclusive, nunca cumpre tanto aquelas expectativas altas, porque os dois erram demais às vezes, né? Eles ficam lá jogando às vezes muito além do que precisa. Mas o fato é que esse jogo, por exemplo, contra o Khachanov é bom de ver, né? Tipo, porque o Khachanov, por um lado, ele é um cara que mantém a bola dentro de quadra, erra menos, né? Inclusive é o cara hoje com backhand, né? Tipo, apesar de 15 winners com backhand, que é muito legal, é um número muito alto de winners com backhand, ele teve 24 erros não forçados de backhand, quase a quantidade de erros não forçados do Khachanov no jogo inteiro, né? Então, assim, só com backhand. Teve 20 erros não forçados de forehand. Então, assim, força muito o jogo, Carlos Alcaraz, né? E a questão é, quando entra, não há muito que o Khachanov pode fazer, mas quando tá errando, é muito ponto de graça que no final pode colocá-lo em apuros em certos pontos. Então, é isso que eu acho que às vezes pega no jogo do Alcaraz. Agora, o desafio é Jack Draper. Então, assim, ele vai enfrentar um dos tenistas da temporada e vira uma batalha direta pela posição número 1 da corrida para Turim, né? Porque o Draper é o número 2 do ano, o Alcaraz é o 1. Então, a questão é, o Alcaraz vai enfrentar um cara que já ganhou dele este ano, numa superfície que teoricamente era benéfica ao Alcaraz, aquela quadradura lenta de Indian Wells.
Então, assim, esse jogo eu acho ele muito interessante porque a gente vai estar colocando frente a frente dois tenistas extremamente inteligentes no aspecto de segundo, pelo menos estão jogando, assim, melhor dizendo, né, um tenista muito mais inteligente. Eu acho o Draper mais inteligente taticamente, mas muito talentosos, né? Eu acho o Alcaraz, o teto de produção dele maior, eu acho que ele tem mais recursos, mas eu acho que o Draper usa os seus recursos com mais inteligência, né? E a questão é, o Draper com certeza apostando na solidez e às vezes indo um pouco mais para a rede quando você faz necessário, sacando muito bem. Então assim, é um jogo que chama atenção por isso, porque o Alcaraz, mais do que nunca, ele vai ter que ser um cara que sabe às vezes simplificar nos momentos de dificuldade, porque o Draper é um daqueles tenistas que mais aproveita, né, os momentos de dificuldade dos adversários, né, os momentos de baixa. E assim, é por isso que, por exemplo, Indian Wells, ele saiu daquele segundo set terrível de 6-0 e já estava pronto para jogar no set seguinte. Então, muita inteligência emocional por parte do Draper também. E se já foi difícil contra o Khachanov hoje, não deve ser mais tranquilo contra o Draper, a não ser, é claro, que o cara jogue melhor, né? E isso é que a gente fala. Quando ele tá no melhor dia, é muito difícil bater de frente. Como a gente fala, por exemplo, aquele jogo, os jogos 4 Arthur Fios, quase perdeu em Monte Carlo, não deu a menor chance para o francês em Barcelona. Mas é aquela questão, né? Para o Alcaraz aparecer como apareceu em Barcelona, eu acho que ele tem que estar no controle das ações quase o tempo todo. Eu não sei se o Draper vai permitir isso, porque o jogo de hoje se complica muito nisso também, porque o Khachanov não deixou o Alcaraz ditar o jogo do jeito que ele gosta, entende? Em alguns momentos ele foi para o ataque, ele colocou o Alcaraz mais na defensiva, e aí aquele negócio, né? Fora da zona de conforto, às vezes força demais, aí às vezes dá muito ponto de graça e o jogo vai se estendendo, mas tá aí. É a vitória dele, mais uma boa campanha para ele, quartas de final no Masters 1000 de Roma, pela primeira vez. Roma nunca foi o lugar aí, o cara ou está lesionado, ou ele enfrenta o tenista surpresa como foi o Fabien Marodian, né? Agora ele tá saudável, né? Pelo menos a gente espera que sim, né? Tá até com proteção no joelho ali, espero que não seja nada demais. Você já jogando desse jeito, imagino que ele esteja bem, né? Só precaução. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.